E Payet fora do Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre temas e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Terça-feira de nenhum jogo no futebol brasileiro na séries A, B, C e D. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o goleiro Léo Jardim. Ele recusou mais uma, a quarta proposta de renovação feita pelo Vasco, proposta da última sexta-feira. O Léo Jardim, cujo contrato se encerra em dezembro, não concordou com os valores e as condições impostas pelo Cruz Maltino. Importante lembrar que ele deve ter o contrato prorrogado de forma automática assim que completar 50% dos jogos oficiais do time no ano. Preciso falar agora sobre o fim da era Payet, atacante francês, que chegou a ser ídolo do torcedor do Vasco, especialmente em 2023, não fica no clube e agora isso se tornou oficial. Venho falando sobre esse tema já há algum tempo, mas nessa segunda-feira o Carlos Amodeu, que é CEO do Vasco, em meio a uma entrevista por conta do sorteio da Copa do Brasil, afirmou o seguinte, abre aspas, o contrato do Payet se encerra em 31 de julho e estamos negociando com o jogador para um término antecipado, em comum acordo. Vamos ter uma parada nos campeonatos de quase um mês, e aí restariam só 15 dias do atual contrato. Estamos em contato com os agentes para encerrar o contrato de trabalho. O Vasco quer a antecipação do fim do vínculo para acabar com qualquer possibilidade de reutilização do atleta. Payet, que inclusive foi liberado para resolver problemas particulares na França. Jogador que custa R$1,5 milhão por mês. Temporada atual de só 17 jogos e 3 assistências, nenhum gol marcado, foram mais de 70 partidas. A verdade é que ele causa um enorme alívio na folha salarial e permite ao Vasco utilizar essa grana com jogadores mais úteis. Só para completar o noticiário do Vasco, Felipe Coutinho discute a rescisão do seu contrato com o Aston Villa. Se isso de fato acontecer, ele fica livre para assinar um contrato mais longo com o Vasco. Primeiro que ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele tá atualmente é um cara que é bem complicado. Essa que é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar R$1,5 milhão. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar R$1,5 milhão pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de R$800 mil. É mais ou menos isso. É o maior salário do Vasco? Tirando o Payet, que agora foi embora, Sim. e o Felipe Coutinho, que é um caso à parte... Que é o Felipe Coutinho. Ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Então, assim, a realidade é a seguinte... Recusou, não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Perfeito. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu estava falando. Era um salário muito astronômico, acima de R$1 milhão. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030, que começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti, que é o maior salário do elenco, tirando o Payet, que vai embora, e o Felipe Coutinho, que, repito, é um caso à parte. Então, assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante para o Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro, 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube e falar assim, cara, eu não quero mais ficar. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática, que ele vai, se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco, deixa claro aqui para você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e, principalmente, ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro na janela de transferências agora. Porque, assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz contraproposta. Então, assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia. Era um goleiro que ninguém conhecia.
tem um projeto e uma oportunidade para estar no ano que vem, inclusive disputando uma posição de Copa do Mundo, de terceiro goleiro. Tem um projeto, caso ganhe o título, de ser ídolo do Vasco da Gama, que não é pouco. Talvez para você ou para os seus empresários seja pouco, mas não é pouco. Então, assim, recebeu o salário do artilheiro do time, porque ele é o jogador que mais performa junto com o Verratti, e tá reclamando, fora luvas, e um contrato até 2030? 5 anos de contrato? O que mais o Léo Jardim quer? Ele quer ganhar o salário de quem? Porque no Brasil, quem são os goleiros que ganham muito assim? Goleiro. Talvez o Everton deve ganhar muito. O Hugo Souza, imagino que deve ganhar um salário legal. O Fábio também deve ganhar um salário legal. Agora, acima de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, Léo Jardim, tamo junto e um forte abraço. Porque ficar nessa novelinha, deixando o clube numa situação que não existe e não tomar uma decisão, cara, são 7 meses de negociação. Não é normal. Ô, Vene Casagrande. Eu posso fazer o advogado daquele nome que eu não gosto de falar? Porque eu me coloco muito no lugar do Léo Jardim. O Pedrosa foi muito bem quando ele disse que o Léo Jardim, entre aspas, não era ninguém até ele chegar ao Vasco. Que o Vasco deu essa projeção ao Léo Jardim. Sim. O Léo Jardim, sem sombra de dúvida, está vivendo o melhor momento da carreira dele. Ou seja, não vai ter um outro momento melhor para ele conseguir um contrato, uma visibilidade com um clube que queira ele futuramente. Eu tenho certeza que deve ter vários clubes procurando os representantes do atleta dele. Eu não vejo nenhuma estabilidade ele assinar um contrato com o Vasco da Gama até 2030, porque o Vasco da Gama hoje não consegue dar um projeto bacana para um jogador. A gente não sabe o que vai se tornar o Vasco da Gama daqui a alguns meses. O Vasco hoje é uma incógnita. Tem um presidente, mas pode ser vendido por uma SAF a qualquer momento. Então, eu me coloco muito no lugar desse jogador. Eu acho que ele não está errado em não querer renovar. O problema é quando ele diz na frente das câmeras que quer renovar e fica a todo momento recusando. Sim. Seria muito mais bacana a postura dele se ele chegasse e fosse sincero com a diretoria do Vasco e com o público. Olha, gente, eu acho que já chegou o meu ciclo aqui, o meu ciclo no Vasco da Gama já chegou ao fim, não quero renovar por conta disso, eu vou bater uma meta de renovação automática, eu bato essa meta e aí vou buscar junto com meus representantes uma proposta melhor para o meu futuro, pensando no meu futuro porque eu quero respirar novos ares. Então eu me coloco muito no lado do jogador também. Mas como é que você se coloca no lado dele? Sincero. Ele tá mentindo? Como que se fica no lado do Léo Jardim? Como fica do lado do Léo Jardim? Porque ele chega na entrevista e fala assim, eu quero muito ficar. Eu não acho errado ele não querer ficar, esse é o ponto. Mas não ser sincero aí que tá. É doloroso pra todo mundo. É isso que eu tô falando. Ele, é isso que eu tô falando. Eu só acho errado. Mentindo. Eu só acho errado ele virar na frente das câmeras e dizer, eu quero renovar. Não ser sincero, como você falou, Não ser sincero, exatamente. Seria muito bacana da parte dele se ele falasse assim, não, olha só, isso aí quem está resolvendo são os meus empresários. Isso. Ele não precisaria falar que ele quer renovar. Mas também não precisaria falar que não quer renovar. Ele chega e fala, gente, isso aí é um assunto que meus representantes estão tratando com a diretoria do Vasco, o meu foco é ajudar o Vasco da Gama. E outra, fica aqui o elogio, porque em nenhum momento ele está deixando o foco dele de lado. Ele pode até falhar, dar uma bobeada, um lance ou outro, mas continua salvando o Vasco da Gama, tal como salvou na Copa do Brasil. Então, eu me coloco no lado do jogador, porque para mim, eu no lugar dele, eu não assinaria também um contrato até 2030. Então, seja honesto, velho. É só isso. E eu digo mais, isso é informação, tá? Se ele for honesto com a diretoria do Vasco, sabe o que a diretoria vai fazer? Show, Léo Jardim. Tamo junto. Até porque você não pode obrigar o cara. O que eu tô falando é o seguinte, Léo Jardim, só seja honesto. É isso. Só seja honesto com o torcedor, seja honesto com o clube, seja honesto com você mesmo. Sabe por quê? O Vasco vai falar, obrigado pelos serviços prestados, vou buscar outro atleta e a gente vai achar uma proposta pra você. E tem um detalhe assim, ponto. Nessa questão de goleiro, pra gente mudar aqui o assunto rapidamente, hoje, nos últimos 10 anos, é o lugar no futebol que a gente consegue fazer um plano de carreira. A gente vê um goleiro que está há muito tempo num time. As outras posições ficam um pouco mais difícil. Mas o goleiro consegue fazer esse plano de carreira. E aí a gente olha o lado do jogador e o lado do Vasco. O lado do jogador o Vasco é uma vitrine poderosa, um dos maiores clubes do Brasil. Deu essa vitrine ao Léo Jardim. Ele antes não era ninguém, passou a ser o Léo Jardim pela vitrine que o Vasco deu e também pelo talento que o jogador tem. Porque ele é um super goleiro, a gente já falou isso várias vezes aqui. Então ele ganhou essa vitrine do Vasco e fez ser o Léo Jardim com o talento dele. Mas eu acho que aí é a hora da gratidão de todo mundo. Do Vasco, de virar pra ele, se ele falar, eu não quero ficar, vai voar. E dos Léo Jardim de ser sincero, porque quando você é sincero, você dá direito ao Vasco de buscar um outro goleiro. A gente já viu o Jefferson indo pra seleção da Copa do Mundo de 14, no final do ano o Botafogo cair, ele escolheu ficar. A gente viu o Gatito também indo pra Série B com o Botafogo e escolheu ficar. Eles tinham outras propostas milionárias e eles escolheram ficar.
Tá tudo bem, Léo Jardim, se você não escolher ficar, tudo certo. Mas eu acho que a sinceridade vai ser mais honesta com todo mundo. Com o próprio Léo e não virar um leilão, vai, dá 1.000, 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000. Não tem necessidade. Eu acho que essa pedida franca... que o Pedrosa falou de mais de 1 milhão, de 1,5 milhão, é uma pedida justamente pro Vasco não aceitar. Ok? Mas aí seja sincero, então né? só fala. Estamos só fala. na mesma Porque coisa. assim, eu vou ser sincero, analisando o mercado, Palmeiras em busca de goleiro aí o tempo todo, o Paulo Pitombeira, que é atual empresário dele, tem uma ótima relação com o Palmeiras. Nada vai me surpreender se ele sair do Vasco e ir pro Palmeiras. Só que então Nada. ele Seja cumpre sincero, o contrato e o Palmeiras vem no Vasco e faz a proposta para tirar o goleiro. Não faz o que ele está fazendo. Porque tem 7 meses que o Vasco está fazendo. 1, 2, 3, 4 propostas com 5 anos de renovação e 800 mil reais. E o salário do Verred. O que ele mais quer do Vasco? Porque essa é a situação do Vasco. Não, eu acho que o Vasco quer... não tem que fazer mais Se nada. ele não quer ficar no Vasco, chega pro nada. Vasco e fala que não quer ficar. Isso. Que aí Eu renova também automaticamente e busca É a proposta. sinceridade, Inclusive, né? se o Palmeiras, se o Cruzeiro, se o Fluminense O quiserem o Léo discurso Jardim, do paga Vasco pelo Léo Jardim. deveria ser esse. Olha só, a gente fez todos os esforços financeiros possíveis. O goleiro não aceitou nenhuma. Se ele mudar de ideia, a gente quer aqui. Se não, E o que todo mundo deseja é que não sabe o fim, mas se for ele sair, que saia pela porta da frente. Então, galera vascaína, ficamos por aqui com um giro de notícias do Vascão da Gama nesta tarde de terça-feira, fazendo aí as últimas notícias, né, sobre o Vasco. O Léo Jardim recusou mais uma proposta de renovação de seu contrato com o Vasco da Gama. Outros clubes já se movimentam mais ainda aí com interesse no goleiro e volta à tona aí que o Fluminense também é um clube interessado na contratação do jogador, né? Sendo que o jogador pode atingir aí a meta de 50% das partidas jogadas pelo Vasco da Gama e vai ter seu contrato renovado automaticamente. Não sei se ele está esperando isso aí acontecer ou qual é o plano do Léo Jardim junto com seu empresário. Só sei que essa situação tá chata. Se o goleiro quer sair do Vasco, ele já deveria aí informar a diretoria e sair fora e deixar o torcedor tranquilo quanto a essa questão. O que não pode é ficar criando falsas esperanças de que o goleiro vai ficar e ele não ficar. E o Payet, né, é um caso à parte aí, já fora do Vasco praticamente, só falta aí terminar de assinar a rescisão, e o Coutinho querendo rescindir seu contrato com o Aston Villa para poder permanecer aí tranquilamente pelo Vasco da Gama. Forte abraços e até o próximo vídeo.